Fala, disruptivos! É com muita alegria que começamos agora o Intelligence Cast, o podcast da Soul. Estamos aqui com os nossos convidados mais que especiais, né? O Ricardo. Satisfação, agradeço de coração o convite. Nós vamos ter muitos quadros aqui no nosso podcast e o de hoje não poderia ser mais especial, né? A gente falar com vocês, a gente já se conhece, já tem um tempo, mais do que clientes que nós temos a oportunidade de trabalhar com eles aqui na Soul, mas hoje a gente já pode dizer que vocês são nossos amigos, né? E o quadro de hoje é Toda Mudança Começa em Você. Né? E como tema central, a gente tem o lema de vocês, né? Que é tudo que é feito com amor é feito para dar certo. Né? Mas antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Ian, eu sou o CEO da Soul. Hoje nós somos um conglomerado de 3 empresas. A Soul Inteligência Criativa, a nossa agência de comunicação, a Soul Consultoria, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento de pessoas e empresas, e hoje uma empresa que está nascendo, a eSoul, que a gente trabalha disrupção digital, entregas digitais, que em breve vocês vão saber, tá? Ana, conta um pouquinho sobre você. Eu sou a Ana Laor. Primeiro episódio com esse casal maravilhoso que a gente tanto ama aqui com a gente, não só clientes, amigos, e que a gente apoia bastante essa causa. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Primeira edição, primeiro episódio, tinha que ser assim. Pra gente é uma honra, né? Fazer parte desse primeiro episódio aí, né, amor? Com certeza. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E antes da gente começar, eu quero que você conte um pouco de vocês. Mas melhor que a gente apresentar, é melhor vocês falarem sobre vocês, né? Conta um pouco sobre você, Aline, Ricardo, para o pessoal conhecer vocês melhor. Bom, eu sou a Aline Giuliani. Quem sou eu? Sou hoje diretora do Espaço Viva Iris, gestora e presidente do Instituto Viva Iris. Sou mãe da Iris e uma pessoa muito curiosa, muito determinada a viver as coisas que eu acredito. E acho que é isso um pouquinho, a gente vai descobrir um pouco mais, daqui a pouco um pouco artista, Sim, né? Bastante artista. Pouco artista, né? Bastante artista. E você, Ricardo? Meu nome é Ricardo Oliveira Assis, a galera me conhece como um Porva aí no meio do skate, né? Eu sou atleta profissional de skate também, me tornei atleta em 2001, então já são mais de 20 anos, 20 e tantos anos como profissional de skate. Eu sou vice-presidente também do Instituto Viva Iris, sou pai, sou amante de esporte. Eu trouxe essa essência, né, de trabalhar com esporte, com as crianças no Instituto Viva Iris. Então, assim, eu amo esporte, o esporte está na minha veia, sempre teve. E, para mim, é uma honra imensa ser vice-presidente do Instituto. É um trabalho que eu amo de coração, de paixão. Muito bom, prazer ter vocês aqui com a gente. E o podcast de hoje tem um oferecimento do Grupo Viva Iris. Tem o Instituto, tem a clínica e também do Geração Valente. No final do podcast vocês vão saber um pouco mais. É o livro lançado por mim, tá? No decorrer do nosso episódio de hoje, vão ter QR Codes aqui na parte superior da tela. Você vai poder fazer alguma doação para o Instituto Viva Iris. A gente vai explicar para vocês um pouco mais sobre isso, tá? Eles precisam muito. Eles vão contar um pouco sobre os projetos deles. São projetos lindos. Um deles é encabeçado pelo Ricardo, que é um queridinho para nós. A gente gosta demais deles também. Você vai poder conhecer mais sobre o Geração Valente, sobre a Soul. Fica ligado nos QR Codes que vão aparecer aí na tela, que você vai poder saber mais um pouco sobre a gente, tá bom? Então, bora começar? Roda a vinheta. Bom, queridos, acho que muitas frases icônicas, né? Muita coisa a gente vem assimilando e aprendendo com vocês, né? Acho que uma das coisas, né, e que a gente começou falando disso, né, que tudo que é feito com amor é feito para dar certo, né? E tem uma frase que a gente usa muito também, que movimento é vida, né? E a gente fala disso num dos projetos que vocês têm, muito lindo, que é da Ciri, depois nós vamos conversar sobre isso. Mas para que o pessoal que está aqui com a gente, né, possa entender um pouquinho, Aline, Ricardo, falem com a gente aí a respeito do momento do diagnóstico da nossa menina. Eu falo nossa porque já é nossa, né? Uma criatura incrível. A Iris, como é que foi esse momento do diagnóstico lá atrás? Bom, sempre difícil lembrar, mas o momento do diagnóstico
foi muito desafiador. A Iris começou a ter alguns sintomas ali por volta de 10 meses de idade. A gente começou a perceber uma lentidão no desenvolvimento, adoecia demais, tinha muitos problemas respiratórios. E aí, depois de muitos exames, a gente chegou no diagnóstico de atrofia muscular espinhal, quando ela tinha 1 ano e 8 meses. Foi muito difícil, porque nós dois éramos um casal muito jovem, né? E nossa primeira filha, e de repente a gente estava diante de uma doença rara e recebeu essa notícia da pior maneira possível, de um jeito muito cruel, nos dizendo que a Iris não viveria, que ela não alcançaria 3 anos de vida. E aquilo foi um baque para a gente, né? Não tem, acho que, outra forma de contar. Mas, ao mesmo tempo, se abriu um novo universo, né? Com certeza, eu acho que foi uma fase muito difícil, né? Eu acho que é aquele baque que você não espera, né? Você tem um filho ali e do nada vem uma notícia de, seu filho vai viver mais 3 anos. Você fala, o quê? 3 anos? Como assim? Tava esperando uma vida inteira, né? Mas aí eu acho que nada é por acaso, né? Eu acredito nisso. Então, no começo eu fiquei meio que em depressão, assim, não aceitava, não entendia, né? Como que ela ia viver 3 anos. Pensa, você tem um filho que vai viver 3 anos, você fala, será que é isso mesmo? Aí a Aline, né, começou a correr atrás de informação, conhecer melhor a doença, a gente foi, né, colocando melhor os pés no chão, mas aí chegou um momento que eu mesmo falei para mim, olha, então beleza, então é 3 anos que ela vai viver? Então tá, então a gente vai viver intensamente esses 3 anos, a gente vai fazer coisa que você não imagina, e aí a vida te leva, sabe? A vida te leva e levou a gente para um lugar assim que a gente nunca imaginou, sabe? Conhecemos outras pessoas, outro estilo de vida. Então, assim, para mim, eu acho que foi um aprendizado eterno, sabe? É muito comum, né? A gente fala, às vezes se pergunta, né? Por que algumas coisas acontecem? Eu acho que isso deve ter passado muito forte na cabeça de vocês, né? Eu acho que o mais bonito para a gente que conhece essa história é os nãos transformados em sims, né? Para tudo aquilo Sim. que vocês olharam de frente, que especialistas disseram uma realidade para vocês, nua e crua, né? Mas que, acima disso, né, tem algo que é o amor, a dedicação. Então, a Aline saiu daquela atuação, né, de artista, de fato, porque uma das formações da Aline é em artes, né? E resolveu estudar, né, Aline? Resolveu investir em estudo, né? E o Ricardo, eu acho que assim, puxa, olha só, né? Campeão de skate, né? Então, assim, por mais que fosse uma menininha linda que nasceu, queria botar no skate para andar, né? Boné para trás, skate no pé. E ele fez isso, né? Eu acho que fez acontecer e não só para ela, né? Para quantas outras crianças. Então, queria que vocês comentassem isso, a coisa da Aline chegar, ir para livros, fazer outros cursos, né? Onde especializou para você saber lidar melhor, o Ricardo com essa coisa de vamos viver intensamente tudo isso, esse momento. Compartilha com a gente isso. Eu acho que é isso mesmo, transformar os nãos em sims. Foi o que a gente se dedicou a fazer. Então, tudo que falaram para a gente que ela não poderia fazer, a gente falou, não, nós vamos dar um jeito de fazer, mesmo que seja de um jeito diferente, né? E hoje eu falo assim, nesse momento alguém está passando por essa situação de receber um diagnóstico desconhecido, de não saber o que vai ser da vida, o que vai acontecer. E é muito complexo, porque ao mesmo tempo que chega para a gente um monte de não vai viver, não vai fazer isso, não vai andar, não vai, né, enfim. Também chega um grande ponto de interrogação, porque ninguém sabe te falar exatamente o que acontece. Então, o diagnóstico de uma doença rara, ele é desafiador de muitas maneiras. É mais do que você estar passando por um problema de saúde, é você não saber o que vai acontecer. Exatamente. Então, a gente realmente tomou essa decisão e acho que eu acho que a gente se perguntou pouco, assim, por que comigo? Sim. Na verdade, a gente estava muito ocupado em entender o que a gente ia fazer a partir dali. Então, eu me dediquei muito a estudar, eu queria saber o que acontecia com ela, no corpo dela.
E eu não aceitava o fato de me dizer assim, sua filha não pode, por exemplo, fazer fisioterapia porque ela vai cansar e vai piorar. E eu falava, mas como que o organismo dela vai funcionar com ela parada, sei lá, vendo DVD? Então, eu e o Ricardo, a gente começou a pular essas barreiras. E mais que isso, a gente queria ver ela feliz. Então, assim, a parte da brincadeira, de estimular, o skate lá em casa sempre estava ali no chão, a Iris, a gente brincava, ela botava ela sentada, deitada, imitando tubarão, de todo jeito ela estava fazendo algum movimento ali com o skate, e a gente foi mudando isso, foi plantando essa semente de realmente movimento é vida. E acho que a gente teve sucesso nisso, assim, nesse sentido de que a Iris, ela teve muitas experiências, né? E hoje, toda vez que alguém me pergunta assim, muitas vezes eu faço alguma entrevista ou dou um depoimento e falo assim, o que você diria para as novas, para alguma família que está passando por isso? Sim. Eu sempre falo, primeiro, coragem, né? Disposição para mudar, busca informação e apoio em quem pode te dar apoio. No nosso caso, a gente encontrou esse alento em outras famílias que também estavam passando por aquilo. Então, ninguém sabia nada. Hoje, a AME, né, a atrofia muscular espinhal, é uma doença muito mais conhecida. Hoje, a gente tem tratamento medicamentoso e a gente fez parte dessa construção. Mas lá atrás, não. Ninguém sabia nada, ninguém tinha informação. Então, assim, as famílias, elas têm um poder gigantesco de mudar paradigmas, né, de mudar a realidade. E essa troca que a gente tinha um ponto, o que você faz com seu filho na hora tal, era um conversando com o outro e a gente vendo as coisas darem certo, serem diferentes, entendeu? E o remédio, acho que, me corrija se eu estou enganada, mas o da AME, acho que foi já o remédio mais caro que existia no mundo, né? Já foi o remédio de alto valor aquisitivo. Deles, né? Foi, sim. Um dos, e acho que, assim, essa questão, de fato, das crianças terem pouco acesso, né? Porque que família, né, poderia arcar com isso? Mais do que isso, que o governo, né, as instituições, todas as legislações, que é uma conquista recente, que daqui a pouco eu quero que você compartilhe também. O que se fazia, né? Pouco se fazia. Então, assim, Aline, Ricardo, saíram da zona de conforto. Os primeiros tratamentos deles aconteceu em Curitiba, não é isso? No Paraná, sim, né? Mas era um tratamento de fisioterapia, sim, né? mais convencional, não era um né? tratamento medicamentoso. Sim. E foi através de pessoas que, assim como nós, estavam questionando, né, essa literatura que falava de uma fadiga na AME que não tinha uma explicação. Sim. Hoje muitas coisas mudaram, né? A gente compreende muito melhor. Essas questões são questões que a gente não pode ignorar realmente do funcionamento ali do organismo, né, todo o mecanismo da doença, mas que tem outras formas de fazer, né? Os pacientes, eles precisam de um equilíbrio nutricional, respiratório, para poder ganhar a parte motora multidisciplinar, né? Exatamente. Mas é isso que você falou, Ana. Eu acho que essa coragem de fazer diferente é que faz toda a diferença, exatamente, né? Então, hoje a gente vive vários dilemas, nós vamos falar sobre legislação, né? E tem muitas coisas, o remédio mais caro do mundo já não tem mais o mesmo preço, mas tem muita gente que ainda não tem acesso. E a questão a gente precisa resolver todos os problemas financeiros, né, do governo, enfim, do sistema, mas primeiro a gente tem que cuidar das pessoas. Exatamente. A gente está falando de uma doença rara, degenerativa, progressiva, a gente não pode esperar para amanhã. Sim. Se existe um tratamento hoje, todo mundo tem que ter acesso, depois a gente discute como é que a gente vai resolver todo o restante do problema, né? E duas coisas que você falou me chamou muita atenção, é que você falou que não buscou entender o porquê que isso aconteceu com você, né? E isso é muito importante, porque mais importante do que algo que acontece é o que você faz com aquilo, né? E por meio disso, você encontrou o porquê de fazer um Instituto Vivaíris. Tem até uma frase que eu li certa vez, que dizia assim, quando o porquê é definido, o como aparecerá através de inspiração, de fé e de colaboração. Né? E colaboração tá muito relacionado com o que vocês têm, com o conglomerado que vocês têm criado, com a própria coalizão, o Universo Coletivo AME. Né? Eu quero saber um pouco mais com o Ricardo, como que foi a criação do Instituto, qual o porquê do Instituto, qual é o como? Como que vocês criaram o Instituto? Cara, na verdade, o Instituto,
Na minha opinião, né, eu acho que ele se criou de forma natural, né? Porque eu, só voltando um pouquinho no assunto, eu acho que uma frase que eu sempre convivi bastante, eu acho que é a questão de nada é por acaso, sabe? Eu acho que essas coisas que acontecem na nossa vida, eu acho que não é por acaso, sabe? Eu costumava falar dificuldade, dificuldade, a minha mãe falava, não fala dificuldade, fala desafio, Sim. sabe? Então, eu acho que desafio é uma forma de falar que te dá mais força, sabe? Então, eu acho que nada é por acaso, que isso que aconteceu na nossa vida foi para mudar outras coisas que estavam errado. Para mim, eu tinha mais dificuldade. Realmente, eu falei bastante. Eu falei, por quê? Sabe? Eu me perguntava, por que aconteceu comigo? Por que comigo? Sabe? Até o momento que eu levei ela numa fisioterapia e eu tive acesso de ver outras crianças muito pior que ela. Aí eu falei, cara, tá reclamando do quê? Sabe? Vamos para frente. Então, assim, o fato de da gente ter esse diagnóstico, sabe, me inspirou muito nos campeonatos que eu ia para fora, entendeu? Comecei a treinar muito mais, Sim. porque foi uma motivação, foi uma inspiração para mim. Então, acho que é muito importante a gente pegar esse desafio, né, e transformar em algo grande. E foi o que aconteceu de forma natural. A criação do instituto, ele veio porque a gente, antes da Iris nascer, eu já trabalhava com criança carente, né, porque eu me tornei profissional em 2001, né? A Iris nasceu em 2004. Então, assim, eu comecei a andar em 92 de skate. Então, eu sempre tive um carinho muito grande com criança. Sim. O skate me trouxe esse contato com as Ah. crianças. E eu sou apaixonado por criança. A Aline, ela também, ela tinha um ateliê, dava aula para criança. Então, a gente sempre teve esse contato muito próximo com crianças. Eu gosto muito de ensinar, gosto muito, sabe? A gente aprende muito com eles. Então, o Instituto, ele veio de forma natural, porque a gente, quando a Iris nasceu, a gente teve contato com outras pessoas que tinham deficiência e tal. Então, assim, ele nasceu muito de forma natural. Orgânico, né? Orgânico. Não foi algo programado, sabe? Sim. E o que é mais interessante é que no começo vocês falaram que os médicos deram um diagnóstico de 3 anos para eles, né? Quantos anos ela tá agora? Então, a gente brinca que eu tenho essa coisa, né? Todo ano eu vou dar feliz aniversário, escrevo um texto, eu escrevo lá, parabéns pelos seus improváveis anos, né? Aí. Hoje a Iris está com 19, vai fazer 20 anos, é uma mulher maravilhosa, linda, inteligente, que está buscando a independência, a autonomia dela, que não tem nada de assim, diferente de uma mulher da idade dela, que é as mesmas coisas, ter sua liberdade, seus afetos, seu trabalho, enfim, e tá vivendo, né? Mas é muito louco ouvir o Ricardo falando, porque a gente conversa muito, né? Sim. E o Instituto, eu sempre falo assim, o Instituto nasceu antes do CNPJ. O CNPJ, ele veio assim só para dizer que é a regra daí do nosso sistema, mas a gente tem, por exemplo, a corrida vai fazer 10 anos, o Instituto não tem 10 anos de formalizada. E ele nasceu naturalmente, porque, como eu falei, quando a gente descobriu, a gente foi procurar informação e a gente não achava nada, a gente achou outras famílias. E aí começou a se conectar com outras famílias, o Ricardo já fazia um trabalho social, eu fazia também, e aquilo foi, assim, direcionando a gente. Então, eu já era voluntária de um lugar, de repente eu era voluntária de outras associações de AME, aí de repente a gente estava fazendo um evento para trazer profissionais para educar e conscientizar sobre AME sem ter, sabe? Então foi uma coisa muito natural. E eu acho muito louco, até hoje eu vi o Ricardo falar, né, essa história de quando ele foi a primeira vez com a Iris na fisioterapia, viu outras crianças e tal, porque uma das coisas que a gente tenta combater, né, e defende é justamente o capacitismo, né, Sim. e essa fala é uma fala que mostra o quanto isso está enraizado na gente, na nossa sociedade, porque não existe quem está numa situação pior ou melhor, porque para cada um é de um jeito. Às vezes uma pessoa não tem nenhuma deficiência, nenhuma doença, nenhuma história triste na vida, mas ela tem uma condição emocional que um outro, que às vezes você pensa, ele está numa situação pior do que eu, mas está muito melhor, está feliz, está bem, está com a cabeça boa. Então, assim, o que dói em mim não dói da mesma forma no outro, né? E o capacitismo, ele vem falar sobre isso também. Por que a gente tem essa coisa tão enraizada de olhar uma pessoa com deficiência e achar que ele está numa situação pior, e não está. Então, a AME é uma doença difícil, é cruel, ela é silenciosa, a gente, né, já viveu muitas situações dramáticas com outras famílias, de ver pessoas partindo, enfim. Mas, ao mesmo tempo,
são pessoas como quaisquer outras, Sim. sabe? Que têm suas especificidades, mas que tem muito mais. Além disso, eu sempre falo, né? Elas não são a AME, elas não são o diagnóstico, elas são pessoas que Sim. têm essa característica, ponto. Mas a forma como a gente vai encontrando esse universo também é muito maluco. A gente fala, brinca muito, né? Será que antes da gente ter a Íris, a gente via, por exemplo, a vaga de deficiente de estacionamento? Sim, Não lembro qual era a sim. minha visão sobre isso antes. Será que antes eu sentia as coisas como eu sinto hoje? Esse final de semana a gente estava conversando sobre uma criança que foi numa festa de aniversário, Aham. e aí a mãe contou que se sentiu excluída, que as pessoas, os recreadores não chamaram essa criança para brincar e tal. E aí eu falei, por que você não pegou? Ele não foi lá, não pegou a cadeira dele, levou ele lá no meio e tal. Ela falou, eu fiquei paralisada. Aí eu falei, cara, não podia ser assim, tipo assim. Aí a gente falou, mas será que se a gente não vivesse isso na pele, a gente ia pensar, porque hoje, sendo mãe, eu falo assim, nossa, se eu fosse fazer uma festa de aniversário da minha filha e ela tivesse um amiguinho que fosse cadeirante, eu ia me empenhar em pensar, né? Sim. Aí será que eu ia mesmo, sem saber qual é a realidade, né? É muito louco isso. Então, a gente no Instituto vive muito isso, né? De pensar nas diferenças, mas também é um eterno ajustar de rota, assim, é um Sim. eterno aprendizado, de aprender sobre cada um, sobre respeitar a forma de ser, de viver, de pensar de cada pessoa, né? E eu acho que isso que o Ricardo falou, em contraponto ao que você está falando, faz muito sentido, né? Porque as pessoas enxergam isso hoje. Quando elas não vivem isso, elas enxergam isso. Então, elas comparam o tempo todo. Nós comparamos o tempo todo. Até que a consciência chegue e você entenda que não existe diferença, né? E que, de fato, esses fatores, eles agregam. Porque quando você começa a entender isso, as coisas ficam mais claras, né? Eu acho que tem uma frase icônica aí que está na Bíblia, né? Que fala que Deus não escolhe os habilitados, ele habilita. Então, acho que é isso. Quando você se depara uma situação onde você não está habilitado para aquilo, mas de repente você olha para aquilo e fala: sim, eu vou fazer isso acontecer. Eu não quero respostas que me derem, eu vou dar as respostas, né? Claro, guardadas as devidas proporções. Então, a AME tem lá ciclos, né? Tem faixas, né? Onde mais agressivo, menos agressivo. A doença ela tem essas nuances, né? Então, obviamente, tem que ter uma realidade dentro de tudo, mas a tua atitude pode mudar essas coisas. Então, quando a gente fala dessa visão tal, é bem legal que a gente vê de novo, né? Os diferentes fazendo algo muito diferente e hoje tendo essa visão igual, de fato, né? Ana, eu acho que uma coisa importante que eu acho que a gente tem que citar aqui, que a Aline comentou, a questão é a seguinte: quando a gente teve o diagnóstico, né, a gente não conhecia a doença, né, a gente não conhecia a AME, não tinha acesso a isso. Então, é, ter contato com outras famílias, isso nos fortaleceu muito, sabe? Sim. Então, o que acontece? Hoje em dia, quando outras pessoas procuram a gente faz questão de ajudar, sabe? Porque quando existe esse tipo de situações, esse tipo de desafios, é muito complicado você passar por isso sozinho. Então, você vai precisar desse apoio Né? de fora, dessas pessoas, familiares, amigos, outras famílias que já vivenciaram isso de certa forma, Sim. e vai fortalecer. Então, a gente foi... amor, eu tenho muito a agradecer, porque muitas famílias ajudaram a gente. Então, sempre que alguém procura a gente faz questão de ajudar da nossa forma, né? Lógico. Então, eu acho que E isso importante. acaba se tornando um ciclo virtuoso, né? A gente ouve muito falar de ciclo vicioso, né? Mas a gente tem que falar mais sobre o ciclo virtuoso, que é o que vocês têm feito, né? E só voltando a uma coisa legal que a Aline falou, você citou a corrida, né? E o Grupo Viva Iris tem o Instituto Viva Iris, tem a clínica, né? E o Instituto ele tem muitos projetos. Conta um pouquinho brevemente quais são os projetos do Instituto Viva Iris? O Instituto tem mais de 30 projetos, Ian. Mas a gente tem os maiores, né, que aparecem mais aí. Então, a corrida é um grande projeto. A gente tem um equipamento que a gente desenvolveu para a Iris e de uma forma muito natural, isso hoje faz parte desse projeto e a gente
com ele possibilita que pessoas com e sem deficiência possam andar de skate juntas, se divertir juntas. Com mais segurança, né? Segurança. Temos Aventuras de Titi, que é um projeto literário lindo, que traz essa personagem que é a Titi, que é uma criança que nasceu com uma doença rara, mas que, antes de tudo, é uma criança curiosa, aventureira, com divertida. Seu refolhinho. Temos o Somos Todos Raros, que está acontecendo agora em fevereiro, que é no mês das doenças raras. O Bloco do Chulé Cheiroso, que nasceu também aí nesse fevereiro, que todo mundo só fala de carnaval, e a gente está querendo falar de doença rara. A gente falou, vamos botar um carnaval no meio também. Então veio o Bloco do Chulé, que vem mostrar que a alegria, a informação pode ser rara, né? O diagnóstico pode ser raro, mas a alegria não pode ser. Sim. Aliás, a informação também não pode ser, né? Temos o Viva Iris, que antes se chamava Viva Iris Vai à Escola, hoje se chama Viva Iris Por Aí, que antes a gente visitava escolas e hoje a gente mudou o nome justamente porque a gente visita escolas, sim, instituições, outras ONGs. Empresas também, né? Empresas, falando sobre, levando um pouco do que a gente tem, né, de bagagem, de vivência, de todos esses, sim, projetos. Quem mais, amor? Me ajuda aí. Nossa, acho que você já são muitos. A gente tem um projeto que está nascendo agora que se chama Viva Esporte, que é a primeira vez que a gente está embarcando aí nessa oportunidade de ter um projeto incentivado. Então, o projeto foi aprovado pelo Ministério dos Esportes, sim, inspirado numa prática que acontece em outro país, que é o Sports Stars, que a gente quer falar sobre reabilitação através de vivência lúdico-esportiva, né? Então, esse projeto, inclusive, gente, qualquer empresa que esteja enquadrada no lucro real no território brasileiro pode destinar parte do seu imposto para projetos como esse, né, do Instituto Viva Iris. Então, por favor, nos procurem. Tem um QR Code aqui na tela para você poder entrar em contato com o Viva Iris. E acho que isso que a Aline está falando é algo que só depende da empresa. Ninguém vai, sim, ter que usar recurso financeiro, então não tem argumento. Não tenho budget para isso. Não, é muito simples. Não, é só você reverter. Simplesmente o contador vai lá e vai, isso, ao invés de mandar o imposto para o governo, ele vai direcionar para um projeto, exato, que já está publicado no Diário Oficial, é muito simples. Esse projeto é um projeto muito legal que vai dar 30 vagas para 30 novos pacientes, né, novos usuários aí durante um ano no Instituto para receber esse atendimento. Todo o programa ele foi montado com uma equipe de profissionais de saúde, profissionais de educação em conjunto, então a gente vai conseguir mensurar também quais são os benefícios dessa atividade para essas crianças, esses, sim, adolescentes, através de indicadores de saúde, sim, também, então de participação social, de satisfação e melhora, né, das habilidades motoras. Enfim, o projeto é o que a gente mais tem. E o Ricardo está até usando a camisa da corrida da AME, né? Inclusive, esse ano é a 10ª edição, né? 10ª edição. Quantas pessoas foram na última, do ano passado? Na última, 1.000 pessoas. Olha a gente só, teve gente. inscritos. Esse ano teremos 1.500. Inclusive, inscrições já estão abertas e se esgotando rapidamente. Vou correr minha primeira meia maratona na corrida. 10 anos vai ter muita surpresa ainda. Muita surpresa. Somos a corrida mais tradicional da cidade. Eu ia falar isso, que por enquanto ela está em Uberlândia, mas quem quiser informações para levar a corrida da AME para outro lugar, por favor, entrar em contato com eles. Com certeza. É uma corrida maravilhosa, acho que é a primeira corrida que eu não tenho muita participação em corridas, né? Eu gosto de caminhadas, daí a Aline falou comigo, não, mas você gosta de caminhar, você pode participar, né? E eu participei no ano passado com meu pai, categoria livre, caminhando, olha que legal. Não, e sabe qual é a mágica desse projeto? É que ele começou de um jeito muito, assim, natural. Foi, sim, simplesmente, foi quando eu conheci o Danilo, que trabalha com a gente, né? E eu queria fazer qualquer coisa para chamar atenção sobre a atrofia muscular espinhal, sim, na cidade. Eu falei assim, cara, vamos fazer qualquer coisa, vamos entrar nessa ponte do Parque do Sabiá, dar as mãos, soltar um balão, sei lá. Aí eu falava, não, soltar balão não é ecológico, não, pera, vamos pensar. Enfim, aí reunimos pessoas, fizemos uma caminhada com uma corrida super, sabe? Despretensiosa, total, né? Uma medalhinha simples de participação e tal.
E aí, no segundo ano, a gente estava lá de novo, e no terceiro ano aquilo estava crescendo, e de repente a gente, vamos profissionalizar. A gente trouxe chip, cronometragem, veio a time action, a Apuana de parceiro. De repente, todas as assessorias de corrida da cidade junto com a gente. E aí, o doido disso é a gente falar assim, não, eu quero falar sobre um assunto que ninguém quer ouvir. Ninguém quer falar sobre doença rara, sobre atrofia muscular espinhal, até passar pela situação. Mas eu preciso que as pessoas saibam. Sim. Eu preciso falar que as pessoas têm que ficar atentas aos sinais de alerta do desenvolvimento dos bebês, porque seu filho, seus sobrinhos, qualquer pessoa da sua família... Antes disso, né, Aline, o teste do pezinho, que até agora, recentemente... Aí outro projeto. Não é verdade, lembrei de mais um. O teste do pezinho que recentemente ainda não entrava para os exames, né, das 56 doenças raras que podem entrar no exame do pezinho, não participava em Minas, né? Sim. No Brasil inteiro, né? É uma conquista para Minas Gerais. E acabou que, assim, olha só, né? O Instituto, o Viva Iris, o grupo apoiou demais, além da coalizão, que vocês fazem parte. Sim. Mas são coisas importantes, né? Sim. Hoje, pronto, faz pouco tempo, né? O que tem um mês? Foi antes, dia 31. 2 semaninhas. Aí, ó, tem 2 semanas. E agora, sim, faz parte. E todas as crianças que nascerem em Minas, né? E outros estados já estavam, terão no diagnóstico exame na triagem neonatal. Então, quando a gente traz a corrida, né, falando desse assunto, o povo fala assim, nossa, onde está o diferencial do Instituto? A gente tem um cerne de levar informação de qualidade e capacitação de qualidade através de coisas que as pessoas querem fazer. Exatamente. Que é esporte, cultura, lazer, diversão. Leitura. Então, a corrida, mas eu não preciso falar de AME só para a família que passa por isso, ou só para profissional de saúde que acompanha o paciente. Todo mundo, poxa, você está onde você estiver trabalhando, um dia você pode atender uma pessoa com AME, conhecer alguém com AME, e com ajudar no diagnóstico, né? E o mais legal que eu acho dos projetos é que todos os projetos, de certa forma, eles apontam para um tema, né? Que é a inclusão, né? Que é o fato da gente, né, querer que as crianças participem de alguma forma. Mês passado aconteceu um episódio interessante, que a gente foi para um evento em São Paulo com a Iris, né? Chegamos lá, e sempre que a gente vai para algum lugar, sempre tem essa questão da acessibilidade, né? A gente sempre passa por uma situação difícil. E aí a gente foi para lá e ela não queria que passasse por nenhuma situação. Eu falei, tá bom, filho, não vai ter nenhuma situação assim. Mas a primeira coisa que quando a gente chegou, que aconteceu, foi o fato deles não deixarem a gente estacionar o carro dentro do evento e tal. Enfim, deu uma confusão lá e ela chegou para mim e falou, pai, eu não quero mais que você fica brigando com as pessoas por causa de acessibilidade, de inclusão. Aí eu falei, poxa, filho, tal, e aquilo me fez pensar, sabe? Sim. E depois eu falei, poxa, mas, filha, é uma coisa que, com o decorrer do tempo, se tornou algo meu, não só dela. Então, ela me pedindo isso me fez pensar muita coisa, porque o que a Aline falou, pode acontecer com qualquer um. E quando a gente tem uma pessoa que tem deficiência na nossa família, isso passa a se tornar algo seu. Sim, então, independente da Iris estar viva ou não, já é algo que está dentro de mim. E a gente leva isso para o Instituto. Sim. Eu acho que isso faz muito sentido, porque vocês tratam isso de forma muito natural, como de fato é, né? Outra campanha, e que a gente está falando do mês das doenças raras. Somos todos raros. Nós somos raros. Sim. Cada um na sua forma. Cada um como se expõe. Eu costumo dizer muito isso, que eu sou rara, que eu tenho um pai e uma mãe, os dois estão casados, fizeram bodas de diamante. É raro. Sabe, é tanta coisa. Eu falo, eu sou rara, eu sou uma pessoa rara. Então, a raridade está em cada um de nós, em como a gente olha para o outro, em como o outro é com a gente, né? E essas situações moldam, né, a vida de transformam, né? Então, eu vou ser polêmica, vou ser disruptiva, né? Eu falo assim que inclusão já não é uma palavra que me apetece muito, eu não gosto muito dela mais, assim, depois de todos esses anos, porque eu sempre penso, se eu tô falando de inclusão, alguém tá ficando de fora. Incluso, né? Eu acho assim que a gente, né, meu desejo é romper isso, é mostrar que o diferente ele faz parte, a gente tem que normatizar a diferença.
Até quando a gente fala, né, você falou muito aí da triagem neonatal, que é uma coisa, é aquela discussão que não precisava, Sim. sabe? É uma coisa óbvia. E já foi aprovada há tanto tempo, né? A gente tem uma lei de 2021 isso, né? Que garante que a gente pode ampliar o teste do pezinho, que é gratuito, universal, no SUS todo mundo tem direito, enfim, que vai passar de triar X doenças, nem sei que tem uma variedade aí, mas 8, 10 doenças, para 50 e poucas doenças que são doenças graves, sim, que causam um impacto gigantesco na saúde de crianças, que a gente pode salvar muitas vidas. Exatamente. E a gente está discutindo. Então, assim, é uma discussão que não precisava acontecer, né? E aí, a gente vai muito mais profundo, porque quando você tá grávida, lá, vou ter meu bebezinho e tal, você vai no médico, você tem grupo de gestante, tem um monte de coisa. Ninguém te conta que alguma coisa pode acontecer. Sim. Que pode acontecer uma coisa no parto, porque a gente fala muito sobre doença rara, porque a gente vive isso em casa e no instituto, mas tem muitas outras condições que não são doenças, que são condições que acontecem por um acidente, por uma situação, né, no parto, enfim, uma doença, uma outra coisa. Às vezes, né? E a pessoa fica ali com um tipo de deficiência, uma condição específica. Ninguém te conta isso. Sim. Aí a mãe vai lá, na hora de ter um bebê, tem uma falta de oxigenação, alguma coisa, paralisia cerebral, de repente, ou a própria prematuridade, enfim. E de repente seu filho tá cheio de questões específicas e você sente um ET no mundo. É como se a gente nós não estamos certos, nós pegamos o caminho errado, não era pra gente estar aqui. Está errado, gente. As diferenças, elas existem entre nós o tempo todo, desde a cor do cabelo, a cor do olho, a cor da pele, até questões motoras, cognitivas, enfim. A gente precisa mudar isso, parar de achar que, vamos falar de inclusão, todas as crianças têm direito. Gente, todas as crianças têm direito a ir para a escola. Sim. Independente da forma como ela aprende, como ela anda, não, sabe? Isso tem que acabar a partir da gente. Ou não, né? E é uma rotina, né? A gente vive isso diariamente, né? Não só a gente, muitas pessoas vivem, mas assim, a gente tem que lutar por um direito, por algo que já é direito nosso, sabe? Exatamente. Direito de existir, né? Pois é. E começando pelas próprias palavras que saem da nossa boca, né? Porque muitas vezes nós usamos palavras que talvez tenham uma conotação que é negativa e muitas vezes a gente nem sabe disso, né? Só que o óbvio para nós nem sempre é óbvio para outros, né? Sim. Por isso que é importante a questão do capacitismo, que eu aprendi muito com a Aline, que ela comenta isso muito com a gente. Da gente tomar cuidado com certas palavras, como, por exemplo, a inclusão que você mesmo falou. Quais outras palavras, assim, que é comumente usado, mas de uma maneira errada? Muitas expressões capacitistas, né? Fulano é especial. Ou, por exemplo, expressões que a gente usa no dia a dia, né? Tá igual cego em tiroteio. Ou tá fazendo João sem braço. Ou... gente, são coisas que estão tão enraizadas. Tá parecendo um idiota como fez. Então... as crianças, né, os adolescentes, nossa, você tá parecendo um retardado. Antigamente, a forma como se dirigia a pessoas com deficiência intelectual era assim, ele tem retardo mental, daí surgiu... Então, são muitas coisas que são pejorativas, sabe? E a gente fala sem nem perceber. É igual falar sobre racismo, por exemplo. Até a gente se colocar no lugar do outro, eu sou uma mulher branca. E no meu coração, eu falo, eu não sou racista, eu não tenho isso. Mas quando a gente para pensar profundamente como a gente é educado, a sociedade onde a gente vive, a gente tem que parar para pensar, sabe? Tem que raciocinar. E até palavras um pouco mais, entre aspas, assim, por exemplo, tratar isso como uma luta. Não é uma luta. Não pode ser. É muito profundo, sabe? Eu acho que a gente vem numa crescente, assim, de precisar refletir sobre muitas coisas, sabe? Se colocar no lugar do outro. E realmente, assim, poxa, eu não quero ser racista. Eu sou mãe de uma pessoa com deficiência. A gente é capacitista pra caramba, todo mundo. A gente tenta todos os dias, né? Eu lembro uma vez que a Iris tinha, sei lá, uns 11 anos, e ela viu, inclusive, minhas amigas, as meninas maravilhosas lá do Universo Coletivo AME, que são 5 associações em 5 estados diferentes, formadas por mães.
cara, como eu falei, lá atrás a gente não sabia nada. Então, Sim. assim, eu cansei de chamar minha filha de nossos anjos, Superação. Nossa, foi enfim, superação. mil coisas. Nossa, isso pra ela é um. Aí teve um dia que ela, nessa terrível. idade, a gente nunca tinha conversado sobre capacidade. Essa palavra é nova para muita gente, Aham. inclusive para nós, assim, se a gente pensar há poucos anos. Ela me viu, estava numa reunião online, falando, blá, blá, blá. Aí, de repente, eu desliguei, ela olhou para mim, ela balançou a cabeça e falou assim, vocês são péssimas. Que feedback de quem podia dar, né? Ela falou assim, mãe, vocês são ridículas, nós não somos anjos, nós não somos ciclano. Eu falei, que isso, menino, tá doida? Ninguém é exemplo de superação. Ninguém é exemplo de nada aqui, não, que eu sei que ela. Eu falei, gente, na outra reunião, eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Gente. Então, um assim, assunto é um delicado, eterno. né? Eu falo assim, como é ser mãe da Isa? É um eterno ajustar Aprendizado. de rota, ajustar de velas para navegar nesse universo. E a gente Adaptação, aprende todos os dias. Sim. Então, assim, vamos refletir. Realmente, entender que ela não quer estar nessa posição e tal. E assim Eu acho que segue, o né? principal, né? Eu, pelo menos, é a minha visão, que o principal, quando eu consigo de fato olhar com realidade, né? Uma situação, exemplo, uma criança com deficiência, né? Com mobilidade restrita, é quando eu me coloco no lugar, quando eu me insiro naquele contexto. Quando eu me insiro, eu consigo ver igual a mim. Enquanto eu vejo daqui o outro ali, daí vem a pena, vem um monte de sentimento que você não tem que ter. Na Tadinho, verdade, né? o tadinho, Nossa, tadinho, não tá na cadeira precisa de disso, roda. né? Até porque, puxa vida, as capacitações intelectuais e outras, elas são muitas vezes superiores a quem está ali do lado, né? Rotulando, nominando, né? E aí que a gente encontra o verdadeiro conceito de empatia, né? Porque muitas vezes a gente escuta aqui, você deve tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Não, você está num contexto totalmente diferente. A forma correta de empatia é você tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E não né? Como ele gostaria, de acordo com a realidade dele. Né? Porque quando a gente olha só dentro de nós para tentar tratar os outros, a gente vai tratar na nossa ótica, a gente vai estar olhando só para nós. Mas quando a gente amplia a nossa visão, a gente consegue vencer através de palavras que transmitam vida, que não transmitam capacitismo, que realmente possa trazer vida, que possa trazer realmente a consciência de que somos todos iguais. E a proximidade. Né? E raros. Né? É uma mudança que ela não é do dia para o outro, né? É uma mudança que... progressiva, a gente nunca né, vai Ricardo? saber, na verdade, né? Por mais que a gente tente se colocar no lugar do outro, pensar sobre como é a vida, a gente nunca vai saber. Por isso que respeitar o que o outro espera é alternativa, né? Por mais que a gente... vamos fazer uma vivência, vou ficar na cadeira de rodas um dia, eu já vi muitas vezes. Nunca é igual. Você nunca vai saber. A gente fala isso muito lá em casa, né? Com a Iris, às vezes a gente tem conversas super profundas com ela. E vocês nunca vão saber. Sim. Por mais que vocês vivam e tal, a gente nunca vai saber o que sente uma pessoa que tem a pele preta em relação a todas essas discussões. A gente, né, de raciocínio, nunca vamos saber como uma pessoa com deficiência realmente se sente. É passar por aquilo, é viver aquilo. Né? Mas é isso, respeitar o outro e tentar, né, se colocar no lugar do outro é um passo. E eu acho que, falando de tudo isso, né, eu me lembrei de uma experiência, duas, na verdade, experiências sensacionais, né, que a Aline acabou indo sozinha porque alguém não tinha os passaportes prontos. E a Aline teve a oportunidade de levar longe o projeto da Titi esse ano passado, né? Na verdade, e essa camiseta foi usada lá, né? Foram duas oportunidades, né? Foi a na Flórida, né? Uma delas, no maior congresso que tem falando a respeito, né? Eu quero que você comente. E na sequência foi para a África levar a Titi, né? Para os pequenos de lá, e que foi maravilhoso, né? Pequenos que experiência. Pequenos e grandes. É a primeira vez que um projeto, né, do Instituto vai para fora do país, né? Foi. Mas foi um desejo muito do meu coração, né? Esse congresso de AMI, o Cure SMA, é o maior evento científico específico de uma única doença no mundo. Eu nunca vi nada igual, assim. Eu já tive a oportunidade de ir outras vezes, né? E é um exemplo que a gente tem de inspiração mesmo para a mudança, porque
essa instituição, essa organização, ela nasceu também de um grupo de famílias. Eram algumas famílias que se reuniram para tentar encontrar um caminho para os seus filhos com AME, que hoje se tornou, antes era Families SMA, e depois se tornou essa grande organização, que é a organização que mais destina fundos para pesquisa, né, em busca de cura, de tratamento para AME. Então, ir para lá é sempre sensacional, né? E ano passado, pela primeira vez, a gente... líderes de associações, de organizações do mundo todo tiveram a oportunidade de estar lá através dos patrocinadores do evento para discutir estratégias de advocacy, né? Muita gente confunde advocacy com advocacia. Não tem nada a ver. Tem nada a ver, ao mesmo tempo tem, né? Porque são que movimentos... não fecha isso, né? Ela expande mais. Movimentos de defesa para causas específicas, então... Estar reunido com todas essas pessoas do mundo todo falando sobre estratégias de mudança é sensacional. E a gente vê que a gente tem problemas aqui que são os mesmos problemas que outras pessoas têm do outro lado do mundo. Que a gente está falando de gente, né? Exatamente. Então foi maravilhoso. É uma troca muito rica, né, amor? Você vê tecnologia... E é bonito. Quem não conhece ainda, lá, hein? Acessa Viva Iris para olhar essa história linda aí. Você vê crianças com as doenças que estão sem nenhuma dificuldade de mobilidade, se desenvolvendo. Então, quer dizer, de alguma forma, a medicina também vem buscando, talvez a um passo mais lento do que poderia. Acho não, Ana, eu acho que foi muito rápido. Talvez no Brasil, com menos acessos, mas a gente já vê uma progressão tremenda, né? Quando você olha o resultado disso. Se a gente parar para pensar, né? Quanto tempo demora para você desenvolver um medicamento para uma doença, como é a atrofia muscular, é muito tempo, foi muito rápida a evolução. A gente viu... A gente está vendo, nós estamos vendo a história mudar diante dos nossos olhos. É um novo paradigma, realmente. Por isso também essa luta com a triagem neonatal. Quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico. Quanto antes você tem essa informação, você consegue tratar e muitas crianças terem aí um desenvolvimento muito próximo do normal. Que é importante falar, não é a cura da doença. Sim, tratamento. É um tratamento que viabiliza uma vida mais normal. Nós conhecemos uma doença sem cura, sem tratamento. Hoje nós conhecemos uma doença tratável, né? Não podemos esquecer dos pacientes mais velhos, que já têm uma condição, mas que também têm muitos benefícios, enfim. E, bom, esse evento é um evento sensacional. E aí levar a Aventuras de Titi para lá foi uma oportunidade, assim, linda, né? E eu falei, quero muito fazer isso e levar e as crianças do mundo inteiro poderem conhecer a Titi. E depois ir para a África foi um projeto pessoal, né? Eu sempre tive vontade de ir e acabei conhecendo a Caribo, que inclusive indico para todo mundo, que é uma empresa de empreendedorismo social que organiza esses grupos e faz um trabalho sensacional, acompanha esses projetos, os projetos onde eu participei há muito tempo. E aí eu tive a oportunidade de levar a Titi para lá. E foi bastante desafiador também, porque a gente traduziu, são crianças no Quênia, e a gente fez um trabalho num orfanato. E eu estava indo falar de uma criança que tem de uma relação com a mãe de muito afeto, né? E, ao mesmo tempo, eles ainda têm uma cultura lá muito impensável para a gente, assim, em relação a crianças com deficiência, né? De entenderem isso como algo muito ruim. Então, tem uma taxa de abandono muito grande. Dos próprios pais, né? Da família, né? Uma exclusão. Mas Titi, no final desse livro, fala, né? A mãe fala para Titi, não importa... de onde você veio, como você é, isso não importa. O que importa mesmo é que você está aqui. Exatamente. E é isso que a gente trabalhou lá com as crianças no GOF, que foi uma experiência que vou levar para o resto da minha vida. Jamais esquecerei aquele som. E foi muito lindo. Quem não viu tem que passar por lá, olhar aqueles vídeos. Quem não tá... Olha, eu falando, arrepia pelo. Muito lindo. Uma experiência que a gente tem pelo menos olhar como foi, porque é sem palavras, né? Um negócio grandioso. É algo que indico para todos. Sejam voluntários alguma vez na vida, verdadeiramente e de maneira consciente. Porque você falou de muitas frases, né, que a gente usa, mas a principal delas é essa que está em inglês, inclusive, mas é uma frase que a gente emprestou de Gandhi e a gente
eu falo que a gente, mais do que usa essa frase, a gente vive essa frase, Sim. que é seja a diferença que você quer ver no mundo. Então, tudo que a gente fala, eu e o Ricardo, né, que a gente faz no Instituto por que vocês fazem isso? Eu não quero que outras pessoas passem pelos processos dolorosos que a gente passou, a gente não quer isso. Então, se eu quero um mundo que tenha mais oportunidade, que as crianças com deficiência possam fazer as coisas como quaisquer outros, eu posso fazer isso também. Exato. A diferença, ela parte da gente, de como a gente faz as coisas acontecerem. Então, a gente quer praticar isso todos os dias, né? Esse mundo melhor, eu vou longe, assim, um mundo com mais afeto, com mais gentileza, abarca a gente com mais com você, respeito. porque você tem essa capacidade. Acho que isso é muito legal. Acho que falando disso, né, eu acho que não dá para deixar de falar agora sobre o trabalho que vocês fazem e a necessidade que se tem. Olha só, não é uma necessidade do Instituto, do grupo, é tua que está vendo isso, de participar, de conhecer, de se transformar em uma pessoa melhor. Entender, então, né, qual que é o principalmente. Propósito, né, dessa vida tão então, ser rápido, voluntário, Viva Íris aqui em Uberlândia, para muita coisa, precisa de voluntários, recebe voluntários, às vezes tem muitos, mas você vai ficar num banco guardado ali para quando der certo participar com eles. As doações também, que são recorrentes ou não, acho que isso é muito importante. Os projetos que vocês trazem, eles agregam socialmente, né? Nós estamos falando de projetos que melhoram a vida de pessoas. Então, cabe a cada um de nós, por menor que seja a participação, tá junto, fazer parte, né? A gente está aqui não é à toa, né? A gente veio aqui para alguma coisa. E a gente volta para o mesmo princípio, né? A gente não consegue nada sozinho. Sim. Se o Instituto tá com tanta força, a gente chegou tão longe onde a gente chegou hoje, foi porque muitas pessoas ajudam a gente, acreditam no nosso trabalho, principalmente vocês que estão com a gente. Então, assim, eu acho que é uma mão, sabe, unindo com a outra, uma corrente. Porque muitas vezes, se a gente for sozinho, a gente pode ir até mais rápido, mas a gente não vai tão longe. Não vai. Né? E a Aline tem até uma reunião agora, junto com o Ricardo, né? A gente agradece demais, né? Se você gostou que está nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo na sua plataforma de áudio favorita, deixa aqui nos comentários quer mais uma edição, quer que a gente converse com eles novamente, porque tem muito mais coisa para falar, né? Mas uma coisa que eu quero deixar aqui de ensinamento para vocês, que eu pude muito entender e cada vez mais eu entendo com vocês, é que muitas vezes a gente tem sonhos. Todos nós temos sonhos. E muitas vezes a gente tem sonho de impactar outras pessoas, de impactar outros países, mas o primeiro de tudo a gente tem que impactar a nossa casa. Sim. Né? O propósito de vocês enquanto instituto, enquanto clínica, hoje o Grupo Viva Íris, vocês começaram na casa de vocês. Né? E depois de vocês impactarem a casa de vocês, vocês puderem impactar tantas outras pessoas. A gente poderia aqui ficar falando horas e horas de pessoas que são impactadas, de famílias que são impactadas com o Instituto Viva Íris, né? Então a gente quer agradecer demais a Aline, ao Ricardo, né? Eu quero que vocês deixem um recado aí para todos aí que vocês quiserem. Mas antes disso, a gente tem só uma prática aqui que a gente quer colocar. Seja filme, documentário, livro, pelo menos uma coisa que impactou assim vocês. Seja um filme, um documentário, algo que marcou a vida de vocês de uma forma que vocês possam transmitir para outras pessoas, para elas poderem saber um pouco mais, para elas poderem ser impactadas mais ainda do que foram nesse episódio. Conta um pouco pra gente. Um filme que é bem marcante para mim é o Hurricane, com o Denzel Washington. Ele era um lutador, né, que ele foi preso injustamente, então ele fica muitos anos preso por algo que ele não fez. Então, assim, é uma motivação, acho que sempre foi uma motivação muito grande para mim, que ele superou aquilo, perseverança, né? né? Perseverança, fé, sabe? Então, assim, eu acho que eu super indico, Hurricane. Eu quero indicar um documentário que chama Quem Se Importa, que é um documentário que não é muito recente e que ele fala sobre empreendedorismo social. E é muito legal porque traz muitas nuances assim para a gente refletir. Inclusive, eu brinco que eu me encontrei muito ali, assim, vendo aquilo, entendendo por que eu faço coisas que nem eu mesmo entendo por que eu estou fazendo, né? Mas, assim, antes da gente terminar, eu queria também dizer que a vida da gente, com os desafios que aparecem, né, como o Ricardo falou, quem vê a gente falando hoje com, de repente, mais segurança, mais maturidade, com essa leveza de falar sobre coisas que realmente doeram na gente, talvez pense, nossa,
eles, né, são exemplos de superação. E são fortes e tal, mas não é isso não, a gente é humano de carne e osso, como você falou, o impacto começa dentro de casa. Sim. Muitas vezes a gente se desencontrou de nós mesmos, uns dos outros, dentro de casa, por estar passando por momentos desafiadores. Então, acho que a gente exercitar também a resiliência, a perseverança, de continuar nessa busca por aprendizado e por maturidade, né? E isso é uma coisa que a gente vive hoje que é muito legal, né? Olhar um para o outro e falar, putz, chegamos até aqui nos nossos improváveis anos, né? Bem isso. Estamos dispostos a continuar. E eu acho que uma coisa que a gente vê de fora, né? Que a Aline, ela tem... Isso é de mãe, tá, Ricardo? Isso é mãe, tá? Mulher mãe. Tem aquela coisa do desbravar. Peraí, falou que não, eu vou lá agora. Eu vou resolver essa questão. E o bonito disso é que, assim, o complemento de vocês é que eu vejo o Ricardo como a sombra. Ele te dá essa sombra, ele te dá esse refrigério, ele te dá... porque ele é leve, ele desliza nas ondas. Ele é uma pessoa que traz isso. E é o teu complemento, né? Então, acho que é essa fusão, assim, que a Iris teve uma grande sorte de nascer nessa família que realmente está fazendo tudo se transformar o tempo todo. Parabéns, Nossa, casal lindo. Para a gente é uma honra ser convidado pelo primeiro podcast de vocês. Acho que foi um papo muito leve, muito massa, acho que muito rico. E a gente agradece todo mundo que acredita no trabalho do Grupo Viva Iris, que vem, né, fazendo a gente realizar tantos sonhos, né? Eu acho que a gente está indo muito mais além do que a gente imaginava. É isso. Aí depois dessa idade ficou chorando. Cara, eu não sei porquê, mas emociona demais, porque a gente nunca imaginava, vida, né? sabe? A gente chegou assim, é algo natural, só que é o que eu falo. A ajuda de muita gente, sabe? Conexão de muitas outras pessoas que acreditam como a gente acreditou. Então, pô, foi massa. Tá sendo, né? Tá sendo. E ainda tem muita coisa, né? Fevereiro, mês das doenças raras, dia 29 comemora-se o dia, né, especificamente. Eles estão com projetos aí, nós estamos tentando juntos aí iluminar a cidade. Então, você que estiver aí na tua empresa, faz uma pressãozinha para poder fazer essa empresa iluminar a fachada, LED, facilmente consegue. E a gente tem aí um mundo de coisas para colaborar, para fazer junto, porque essa causa não é do grupo, é de todo mundo, é de todos nós. Então, vamos participar, bora só fazer gratidão. Acontecer. Só gratidão. É isso. É isso aí. Para você que nos acompanhou pelo YouTube, você pode acessar os QR Codes que vão aparecer aí na tela, mas para você que está nos ouvindo na sua plataforma de áudio favorita, a gente vai colocar os links do Grupo Viva Iris, da Soul, para você poder nos conhecer também. Agradecimento especial ao Grupo Viva Iris, que foi nosso apoiador na edição de hoje. Um agradecimento também especial ao Geração Valente, sim, que é o meu livro que está nos apoiando aqui hoje também. Se deseja conhecer mais, a gente vai colocar o link também. Tem edição física, tem e-book também, tem as aventuras de Titi, que você pode conhecer também através do Grupo Viva Iris. Tem o Instagram, que é o @_ As Aventuras de Titi. Aventuras de Titi _ Aventuras de Titi _ a gente vai colocar também os links. Quero agradecer demais a você, né? O podcast ele foi um projeto que nasceu no nosso coração há 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Depois de planejamento, depois de sonhar bastante, esse sonho se realizou, né? A marca está registrada, mais do que isso, lá tem um propósito, tem uma raiz, né? E ter vocês aqui conosco, que tem uma marca tão expressiva no mundo, é de grande alegria para nós. A gente valeu, a gente que agradece. Muito feliz, muito grato, desejamos muito sucesso. Para nós. E é isso. Vocês também. Sejam a diferença que vocês querem ver no mundo, todos vocês. É isso. Que guardem essa mensagem, que a gente possa viver isso todos os dias, né? Amém. Ser a diferença que a gente quer ver no mundo. Valeu, gente. Cada vez. Obrigada. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.